E lá foi a primeira vez que eu ouvi falar do autismo. E ela pegou e falou, ela descreveu o meu filho. Aquele dia foi o dia que Deus abriu os meus olhos. Graça e paz, amados, tudo bem? Porque você sabe que eu estou melhor do que mereço. Hoje, mais um podcast, mais um pod em casa. Eu estou muito feliz e principalmente com as bênçãos que tem vindo aqui no nosso podcast, abençoar esse trabalho simples, mas está alcançando bastante gente. Inclusive, eu vou fazer até um convite a você. Você entra aqui nos comentários e coloca aqui qual assunto que você gostaria que a gente abordasse. Tem gente já perguntando sobre depressão, e nós vamos trazer um psicólogo aqui, vamos trazer pessoas, profissionais da área da saúde também, para conversar, para a gente poder aprender. Meu pai sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço. Lembrando também que se você quiser, você pode se inscrever no canal, é só você clicar aqui em se inscrever, aproveita, clica no sininho e dá uma curtida aí, bota um comentário, você sabe como é que faz. Então se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, e você pode abençoar outras vidas. E pega esse vídeo, manda para bastante gente, que vai ser bênção. E a plataforma que está nos abençoando, que chama construirmaisbarato.com.br. O que essa plataforma faz? Você que é pedreiro, pintor, qualquer profissional da área da construção, você pode se cadastrar na plataforma que as pessoas vão encontrar você lá. É uma plataforma que está crescendo, temos pessoas do Brasil inteiro e vai ser bênção para a sua vida. Ok? E você que está procurando algum profissional da área da construção, você vai encontrar com certeza os melhores lá na plataforma construirmaisbarato.com.br. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que essa pessoa ela tem um coração voltado para a obra, voltado para abençoar e trabalha numa área que eu acho que é muito difícil, muito difícil, que é a área de crianças. Eu estou aqui hoje com a Carol, mais conhecida como Tia Carol. Tia Carol. Não é verdade, Carol? Tia Carol, amei a frase que conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento, meu pai já falava aguardei isso. Já. Meu pai falava isso. Amém. Sabia? E os antigos, na verdade, sabiam o que estava falando, né, Carol? Exatamente. Sabia o que estava falando. E outra coisa que eu observo assim, por exemplo, aos poucos eu vou falando aqui da Carol e vocês vão conhecendo um pouco. A Carol é casada, tem filhos, sim. Nós vamos abordar um pouco sobre isso. O esposo dela não quis vir hoje aqui porque estava cheio de vergonha, mas são uma bênção, um casal abençoado, e ela pode dizer que a família dela, ela e a família dela servem ao Senhor. Com toda certeza. Carol, dá aí uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Como o Jairo já disse, sou a tia Carol, trabalho com crianças há mais de 30 anos. Eu falo que eu fui escolhida por Deus, eu nasci já com o coração voltado para crianças. Eu falo, Jairo, que quando eu me lembro, quando eu tinha 6 anos de idade, eu gostava de observar as mães e as crianças. Sabe, eu me lembro que a minha mãe, quando estava conversando com as amigas dela, eu ficava observando toda a criança, o jeitinho, eu gostava muito. Então, no decorrer da minha vida, eu não fiz outra coisa. Cuidar de criança. Trabalhar com criança. E como é que é assim? Olha, sinceramente, assim, eu fui líder de adolescente. Adolescente já não é uma criança, é uma fase, né? Entre criança Sim. e jovem. Já era complicado lidar. Já é complicado, agora, bem complicado. Criança... Como é que é essa coisa assim de você... Tem que ter muita disposição primeiro. É uma coisa que eu falo assim, a idade, a sua idade não assim, a idade sua é uma e o seu biológico é outro. Entendeu? Porque às vezes eu olho assim e falo, eu esqueço que eu tenho 45 anos. Parece que eu tenho 10, parece que eu tenho 5, sabe? Isso é uma coisa muito legal, porque eu consigo entender pelo olhar daquela criança qual a necessidade dela, entendeu? Então, só que não com o meu olhar de adulta, com a idade que eu tenho, não, eu consigo me colocar naquela posição. Então, acho que isso faz toda a diferença. Você trabalha com criança há quanto tempo, Carol? Eu trabalho com criança há 30 anos. 30 anos trabalhando 30 anos cuidando de crianças. Rapaz, trabalhando com criança. E você sabe que eu não sinto. É mesmo? Quando eu paro para olhar, eu tenho crianças que já casaram, que tem filhos, e eu olho e falo, meu Deus do céu. E eu me olho, eu me vejo naquela idade ainda. Como se eu tivesse... É agora, não faz tanto tempo, sabe? Você olha a criança e fala, gente, é um adulto, já casou, e eu ainda continuo, sabe? Mas é um amor, assim, inexplicável, é uma coisa de Deus mesmo. Agora, uma coisa assim, pode parecer bobeira, mas você aprende com as crianças, não aprende? Muito, muito.
Você não tem noção o quanto. É mesmo, né? Eu falo assim, ó, se você quer ouvir Deus falar, se você quer sentir a criação de Deus, senta e observa uma criança. Você fica só observando. Você sai dali renovado, você sai com as suas ideias esclarecidas. É um negócio diferente. E Jesus é diferente. Deixar vir as minhas criancinhas, né? Eu particularmente acho assim que, às vezes, não sei, eu posso estar errado, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas às vezes eu observo que a igreja está mais preocupada com outros departamentos, com outras sessões, e acha que as crianças às vezes não precisam de tanto atenção. Exatamente. Não é isso aí? Exatamente. É uma coisa que precisa ser... Eu não consigo entender, né? Porque ninguém nasce adulto. Todo mundo tem aquela fase, né? Gestação, nascimento, crescimento. Então, tudo começa assim. Se você for fazer uma casa, é o alicerce, é o terreno, é o alicerce. Então, ela vai nascendo. Tudo bem que hoje em dia o mundo tem que essas casas pré-prontas, não sei o quê. Mas, mesmo assim, teve que nascer aquilo ali. Então, a igreja é a mesma coisa. Porque uma igreja que ela não tem um departamento infantil, ela não tem um crescimento. Se ela só tem adultos, vai chegar uma certa tempo que ela acaba. Ela vai para onde? Acaba. Então, agora, como que você consegue inserir a criança a trabalhar no reino se ela não foi ensinada isso? Entendeu? Então, é fundamental o departamento infantil. O olhar. Eu sigo uma pastora que ela fala assim, que quando ela foi para abrir a igreja dela, Deus usou um pastor para falar para ela, falou assim, ó, tudo tem que ser de melhor para as crianças. Inclusive tem igreja que tem até a igreja da criança, né? Exatamente. Isso é um sonho. Eu conheci uma que em São José, né? São José dos Campos? São José dos Campos. Na igreja da cidade, não. Na igreja da cidade. Eu fiquei assim, alucinada. É uma referência. É uma referência, sabe? Desde o momento que eu cheguei, que um trenzinho foi me buscar o estacionamento é bem grande. Então aquele trenzinho foi buscar a gente estacionou o carro, eu olhei e falei, não é possível. Mas peraí, como é que é? Um trenzinho mesmo, um trenzinho, igual esse quando a gente andava quando era criança, um trenzinho, porque o estacionamento é grande, então a gente parou lá longe, então automaticamente ele já tá pronto para isso, ele já saiu aquele trenzinho, eu falei, nossa, que legal, que bonito. Ele foi buscar a gente, porque o carro tava longe, entendeu? Aquele trenzinho todo pintado, escrito, né? Tem um foguete, porque eles trabalham, né? Criança foguete não dá ré, só vai, entendeu? E eu entrei naquele trenzinho, eu já fiquei apaixonada. E quando eu cheguei lá, fui conhecer o departamento infantil deles, a igreja deles, eu falei, meu Deus, é um mundo assim, tem que ter o coração voltado realmente para as crianças, entender a missão que Deus tem com elas aqui. Porque... Carol, você tem quantos filhos? 2. Tem um casal. Um casal, né? E aí você trata das crianças em casa. Sim. Que na verdade, gente, deixa eu falar com vocês aqui, o Vinícius, conheço o Vinícius já tá 2 metros já, o Carol? 1,82. 1,82. É um grandão. Ele toca gigante, na orquestra, né? Toca violino na orquestra, tudo. E Maria Clara. Maria Clara é modelo, né? Maria Clara é modelo. Maria Clara é modelo, que benção, que benção. Pois é. E como é que é assim, por exemplo, você cuidar das crianças na igreja e tem que ter pique também para cuidar. Sim, muito. Isso foi uma coisa que Deus, ele me fez entender que o meu primeiro ministério é em casa. Então, o que acontece? Eu sirvo em casa primeiro, com eles. E através deles, eu trabalho com as outras crianças. Porque... Você falou uma coisa importante. Ó. Eu, por exemplo, sou palestrante de casais. Então, eu viajo muito. Mas um dia eu estava numa cidade, aí dessa cidade eu fui para outra cidade, aí recebi convite também para poder passar para outra cidade e tal, eu falei, não, eu não posso cuidar da família dos outros e deixar a minha casa. Exatamente. Não é verdade? Não tem como. Então, isso é importante até porque tem gente que acha que ele tem que ficar exclusivamente só para a obra. E eu costumo dizer o seguinte, Carol, que quando Deus fez a terra, quando ele fez o jardim, ele podia ter colocado uma placa de igreja ali. Sim. Mas a primeira coisa que ele colocou foi um casal. Para dizer sobre a família, a importância da família. Então a gente tem que cuidar das coisas do Senhor, mas não podemos esquecer das coisas. Não. Né? É o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. É o primeiro ministério. Se você falhar na sua casa, você falha em todos os outros. Não tem como. Entendeu? Então, é que nem eu falo. Então, Deus, ele me colocou a entender isso. A trabalhar na minha casa, com os meus filhos.
Entendeu? Então, aquilo que não dava certo. Então, por isso que eu falo que eu amo tanto, né? Porque a minha casa tem que ser o exemplo. Mas não um exemplo porta para fora, um exemplo porta para dentro. Então, aquilo que as pessoas vê do lado de fora é realmente o que eu vivo. Sabe? Hoje em dia a gente vive, né, que fala assim, não existe um casal feliz. Eu vou fazer 21 anos esse ano. As pessoas falam assim, não existe. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, não tem amor. Costume. Você acostumou a viver com essa pessoa. Um dia eu fui ministrar em Bebedouros, eu e a Márcia. Aí um casal queria falar com a gente, eu ia sair para jantar com o pastor, ele falou, janta com a gente, eu fui falar com o pastor liberou a gente para poder jantar com esse casal. E esse casal falou assim, Janice aí que somente a mulher, a gente está vivendo aquela fase, sabe quando vira irmãos? Eu falei, eu não entendo essa fase. Exatamente. Então, o que eu vejo assim, eu tenho até uma frase para isso, um casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas, totalmente diferentes, que não abrem mão uma da outra. É só isso. Exatamente. Mas é um casamento. É um casamento. Então, é importante você cuidar da igreja, mas cuidar da sua casa. É possível ser feliz no casamento. É possível. É possível. Falando em família feliz, na verdade, uma criança, dependendo do que ela vive dentro de casa, reflete o que ela é fora. Né? Totalmente. Você percebe, por exemplo, assim, de crianças que chegam na igreja assim, abalada porque a casa tá complicada? E o engraçado que é assim, o olhar dela mostra, né? E muitas das vezes ela se sente segura em chegar até a gente e ela fala. Entendeu? Mas já teve casos de criança falar? Já teve casos e casos. Muito casos. Então não conta nenhum caso ainda não. Tá, deixa eu falar só pra você aqui do construirmaisbarato.com.br. É uma plataforma que tá show, que tá sendo bênção. Nós estamos com pessoas já nessa plataforma, pessoas do Brasil inteiro, e eles acreditam na família. É uma empresa que acredita na família. Então, você pode se cadastrar. Está passando aqui o endereço, se cadastra na plataforma que vai ser bênção para a sua vida. Inclusive, também, aproveita. Tá gostando? É bênção. Estou conversando com alguém que tem experiência nessa área de cuidar de crianças. Há 30 anos, né, Carol? 30 anos. Então, se inscreve no canal aí, curte, aquele joinha, clica no sininho, deixa no comentário que você gostaria que a gente abordasse, faz uma pergunta aí. Se fizer uma pergunta para a tia Carol, eu vou passar para ela, e deixa aí uma sugestão para o próximo tema e manda esse vídeo para bastante gente, principalmente o pessoal de igreja, o pessoal da igreja. Você manda isso daí, olha, tem uma pessoa que trata com criança e trazendo uns feedback bem legal. Carol, você já percebeu, já aconteceu algum caso assim de uma criança chegar? Já percebi vários. É mesmo, Carol? Até de criança que foi abusada. É mesmo, Carol? Até de criança que foi abusada. Mas assim, você percebe o comportamento? Na verdade, a gente que trabalha com criança, e no caso eu, além de trabalhar, eu já falo que é um dom que Deus me deu, porque é um dom. Sim, com certeza. Entendeu? Eu busquei aperfeiçoar esse dom. Então a gente consegue, né, no caso, eu mapeio uma criança. Então, pelo andar, pelo mover das mãos, pelo olhar dela, eu consigo perceber que algo de errado está acontecendo. Por exemplo, ela chegou na salinha da igreja, se aconteceu alguma coisa durante o dia, já dá para perceber? Já dá para perceber. Se assim, o pai ou a mãe teve uma briga, a criança se o pai... autêntica. Ela é muito autêntica, muito. E não adianta você falar para ela assim, não conta isso para ninguém. Ela não vai contar, mas o olhar dela conta. Que coisa. Entendeu? A movimentação dela conta. Ela é muito autêntica. É muito autêntica. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Já porque começou... muitas das vezes. Vai, fala. Não, porque eu falo assim, que às vezes a criança ela chega com meio agitada, o comportamento meio. Então, às vezes, quem não detecta, às vezes eu falo assim, calma, deixa só comigo. Às vezes eu falo, sabe, deixa só comigo. Aí eu saio com a criança, numa voltinha, eu já volto com tudo já. Entendeu? Às vezes sem perguntar nada. Tia, sabe por que eu tô assim? Por quê? Ela mesmo se solta. Se solta. Teve uma vez um menininho, ele tava no comportamento na salinha, eu falei assim, aí as tia, não aguento. Aí eu falei assim, vou levar ele no banheiro comigo. Ele tinha 3 anos, vou levar ele no banheiro comigo. Aí levei no banheiro, sentei na pedra, comecei a lavar minha mão. Aí ele falou, tia, sabe por que eu tô assim? Por causa disso. Eu falei,
E o que isso te trouxe? O que você está sentindo? Eu sinto isso, não sei o quê. Ele começou a contar o que ele estava sentindo, o que ele queria que... Né, eu queria resolver. Aí eu peguei, orei com ele dentro do banheiro, orei com ele, ele começou a chorar, eu enxuguei o rosto dele, lavei, agora nós vamos lavar o rosto, vamos voltar pra... Ele voltou outra criança. Aí a tia chegou pra mim e falou assim, qual é a mágica que você fez? Eu falei, não tem mágica, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa a você, isso na igreja? Na igreja. Então, isso é importante, eu te fiz essa pergunta na igreja, por quê? Porque as pessoas confundem algumas coisas. As pessoas acham, às vezes, porque eu sou crente, eu não preciso de um auxílio, é tudo espiritual, não preciso, não, tudo oração, tudo, e não é bem assim. Às vezes é importante, em vez de você botar uma criança de joelho para orar, para resolver os seus problemas, você sentar para conversar com aquela criança. Conversar com ela. Não é verdade? Esses dias eu trouxe Deus me deu uma palavra, eu trouxe para ele sobre o gigante. Todo mundo conhece o gigante, Davi matou o gigante, E aí, só que Deus me trouxe um outro entendimento. Vamos trazer para 2024. Qual é o gigante que você enfrenta hoje? Forte. Eu trouxe para eles. E aí eu falei para eles que eu tenho um gigante. Qual é o meu gigante que eu preciso enfrentar? Eu tenho medo de altura, né? Eu contei para eles, mas eu vivi uma experiência que eu quis vencer. Eu sofri, mas eu venci. Eu fui com medo mesmo, porque eu tinha que matar aquele gigante. E toda vez que eu senti medo, eu falo, eu já matei esse gigante. Ele não vai mais me deixar com medo. Então eu trouxe para eles e fiz uma dinâmica, para que eles colocassem num papel qual era o gigante. Jairo, teve um menino que me marcou muito. Ele falou assim que o medo dele, ele subia no trepa-trepa da escola, mas não conseguia descer. Ele falou que aquilo bloqueava ele, e ele começava a chorar, os amigos riam dele porque ele não conseguia, mas você subiu até aí, ele não conseguia descer. Então aquele dia nós oramos, ele apresentou o gigante dele, aí depois, 2 semanas depois ele veio e falou assim, tia, eu desci do trepa-trepa da escola. Todo animado, eu desci, eu consegui, eu não tenho mais medo. Então, às vezes são coisas tão pequenas para nós, mas para a criança não é. Então, o pai e a mãe passam desapercebido disso. E então, é onde eles apresentam para a gente. Tem um que falou assim, eu tenho medo que as crianças me xingam na escola. Fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu preciso ser igual a eles. Isso é um gigante para ele, porque ele aprende que ele não tem que ser daquela forma. Só que na escola ele é pressionado a ser. Então, é um gigante que ele tem que enfrentar. E quem que ajuda ele a vencer esse gigante? Então, muitas das vezes, dentro de casa, é uma coisa que passa. Passa. E não é para passar, é para a gente estar né, ligado no que está acontecendo com eles. Então, o olhar deles mostra, a tristeza mostra. Eu acho assim que, infelizmente, nem todas as igrejas, eu conheço várias igrejas que têm essa preocupação, sabe? Mas muitas igrejas não têm essa preocupação. Não tem. E eu acho que as crianças, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja. É o presente da igreja. De uma forma diferente, mas é o presente da igreja. Ele é o presente da igreja. Eu vejo crianças assim que convidam os amiguinhos para ir para a igreja, coisa que muitos adultos não fazem. Enche a sala. Eles têm o poder de levar os vizinhos, enche a sala. Se você falar, traz um visitante, enche a sala. Coisa que nós adultos não fazemos. Não fazemos. Né? Ficamos até com, vou convidar fulano. Com Agora, receio. você falou uma coisa assim interessante, né? Que você às vezes, dentro da sala da igreja, você percebe o comportamento das crianças e tal. Olhando para um lado assim de até saúde mental, já aconteceu de você perceber, por exemplo, que aquela criança precisa de um tratamento, precisa ela está sofrendo algum transtorno, tem algum problema? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Já aconteceu. A parte mais difícil é abordar os pais. Porque teve um caso, né, que eu cheguei e falei para a mãe, falei, olha, a sua filha, ela tem alguns comandos, porque o que acontece? A criança, ela tem assim, se ela tem em um mês ela tem que estar fazendo tal coisa, 2 meses tal coisa. A criança com 1 ano, se ela não anda direito, se você chama o nome dela e ela não responde, se você percebe que ela não se socializa, então alguma coisa errado tem. E essa criança, ela era muito assim, eu percebia que ela se socializava, mas no mundo dela, né? Então eu falei, aí eu comecei a fazer alguns testes com ela.
E eu percebia que ela era não verbal, aí eu percebia que o olhar dela não tinha assim, não conseguia pegar o lápis e pintar, porque uma criança, ela a partir dos 2 anos, ela tem essa coordenação com o lápis, né? Ela pode não pintar perfeitamente, que não vai, mas a coordenação, o movimento de pinça, a criança tem. Com 2 anos, se ela não tem algo de errado, tá acontecendo. Então precisa mapear aquilo ali, precisa saber se aquilo ali é um atraso dela normal, geralmente não é, né? Então eu cheguei para a mãe e falei: olha, eu percebi alguns aspectos na sua filha assim, assim, assim. E ela falou assim: o que eu posso fazer? Eu falei: olha, eu não posso diagnosticar, mas eu posso detectar, né? Então isso eu posso. Aí eu peguei e falei para ela: então você procura uma psicóloga, a psicóloga vai fazer o mapeamento dela e vai encaminhar ela para algum órgão que se tiver necessidade. Eu falei assim: só que tem um problema. Ela falou: qual? Se você falar isso para alguém, vão chegar para você e falar assim: a sua filha é perfeita, a sua filha não tem nada, a sua filha ela é linda, não faz isso. Ora, entrega na mão de Deus. Eu falei para ela. Então, cuidado com isso, porque você vai estar retardando a necessidade que a sua filha precisa. Aí o tempo passou. E eu percebi que ela não foi buscar. Um dia eu cheguei para ela e perguntei: e aí? Ela falou assim: o pai dela falou que não, que imagina, que não sei o que. Eu falei: então tá. Quando ela for para a escola não vai ter jeito. Isso, ela tinha 1 ano. Quando a criança estava com 4 anos, que ela foi para a escola, na primeira semana a mãe foi chamada. E a mãe foi encaminhada à psicóloga. Aí a psicóloga chegou e falou para ela, aí perguntou para ela por que ela demorou tanto para procurar uma ajuda. Se a filha dela tinha todos os aspectos. Autista, no caso. Aí ela chegou em mim e falou assim: nossa, se arrependimento matasse. Eu falei: não, arrependimento não mata. A falta de conhecimento mata. A ignorância e o orgulho que mata. Nossa. A sua filha ficou 3 anos retardando o desenvolvimento dela. Porque os pais não quis aceitar que ela precisava disso. A mãe até aceitava, o pai achava que não. Carol, eu vi um testemunho um dia de um pastor, ele, acho que é Ulisses o nome dele, é irmão do Luiz Hermínio, acho que é Luiz Hermínio o nome do pastor, que é muito conhecido e tal. E ele estava dando testemunho porque ele estava com um problema de saúde e tal, não sei se era coração, não sei, estou lembrado bem que eu estava numa conferência de pastores e vi ele falando. E aí ele falou assim que foi sentindo doce, aquela coisa e tal, mas não foi no médico para tratar. Acho que foi de intestino, alguma coisa assim. E não foi no médico para tratar. E aí quando ele foi depois no médico, o médico falou: Ulisses, por que você demorou tanto assim para poder vir aqui? Ele falou: sabe como é que é? Pastor, eu falei: não, Deus vai me curar e tal. Aí o médico disse uma palavra para ele que eu achei muito forte. O médico falou assim: tá bom, você acredita tanto em Deus, e você não acha que esse Deus que você acredita não podia me usar para te curar? Então nós, às vezes, acho que a gente tem que parar com algumas coisas. Crenças militantes. Isso. Então, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Mas quem que é o dono da ciência? É Deus. Então Deus é que pega o ser humano, dá um conhecimento para ele, né? E por isso que eu acho muito interessante quando os cientistas falam assim: ó, descobrimos a cura. Significa que a cura existe, ela está coberta. E Deus permite ele descobrir. Sim. E mostrar para a população. E aí você detectou essa situação nessa criança. E a mãe, aí ela foi, procurou ajuda e falou pra mim, falou assim: olha, se eu tivesse te ouvido, eu falei: mas você ouviu. O que acontece é que a gente ouve outras vozes também. Entendeu? E essas outras vozes fez com que a sua filha, ela demorou para procurar. Então, o que aconteceu? A criança com 4 anos era não verbal. Então, só que o não verbal, ele, se ele for tratado desde do início, ele até fala, ele fala assim. Aí a menina começou a tratar tudo com 4 anos, aí ela começou a repetir tudo que a gente falava. Ou seja, se tivesse começado com 1 ano, ela não iria passar por esse processo. Entendeu? Então ela conseguiria, porque o que acontece? O autismo, ele não tem cara. Ele é uma criança normal. Às vezes tem um mais severo, mas ele não tem, cara. Você olha pra criança, você vê como uma criança normal. Então, muitas das vezes, a igreja, ela não tem esse olhar, ela não consegue ver. Então, tem que ter, sim, uma pessoa que estudou sobre isso, que entende disso, para poder perceber, detectar e ajudar. Porque muitas das vezes as crianças estão com 7, 8 anos. Entendeu? Já tá com essa idade, sofre na escola. Eu vou falar aqui, Jair, eu vou tirar pelo meu filho. Tá. Entendeu? Não, mas você vai tirar pelo seu filho daqui a pouco. Ah, tá. Que eu vou falar agora da construir mais barato.com.br.
Então, construirmaisbarato.com.br. Então, eu estou frisando nisso, porque é uma bênção, vai ser uma bênção para a tua casa e para a tua família, e tem abençoado muito o nosso podcast, essa plataforma. Você entra lá em construirmaisbarato.com.br, acessa. Você que é um profissional da área da construção, você vai lá e se cadastra. Pode ser pintor, eletricista, pedreiro. O Brasil inteiro está entrando nessa plataforma e está sendo bênção. E outra coisa, é grátis. Você pode se cadastrar de forma grátis. E você que vai procurando um profissional, você vai encontrar com certeza os profissionais lá, que vai ser bênção para a sua vida. Aproveitando também, é simples, se inscreve aí no canal. Só você se inscrever, ativar o sininho, curtir, dar aquele like legal. Aproveita, coloca aqui nos comentários o que você gostaria que nós abordássemos. Nós estamos falando com a Carol aqui, a tia Carol, um assunto muito importante que é sobre as crianças. Se você quiser que a gente traga um psicólogo para falar sobre crianças também, vai ser bênção. E outra coisa, Carol, já vou até falando agora pro pessoal que está aqui. Você que gostaria, irmão, deixa eu falar com você. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não é. São 30 anos. 30 anos. Eu não tenho isso de vida. Você riu, Carol? É autoestima. Pois é, tá certo. Tá certo. São 30 anos, irmãos, 30 anos cuidando de criança. Não fiz outra coisa. Não fez outra coisa. Então o que você faz? Eu vou colocar o número aqui da Carol aqui. Você entra em contato, você pastor, entra em contato, fala assim, gostaria que a Carol viesse aqui falar com as crianças. Você vai, não vai, Carol? Sim, crianças, pais. Isso, crianças, pais e tudo. Eu vi uma vez, toda vez que tem culto das crianças, eu vou. Tanto das crianças e dos jovens. Eu procuro ir, sabe, para prestigiar. E porque é uma felicidade também de ver meus filhos que estão dentro da igreja e tal. E ela faz assim umas animações, um negócio legal assim com as crianças. É muito legal e você pode fazer na sua igreja. Então, eu vou colocar o telefone aqui embaixo. Convida a tia Carol, essa daí eu recomendo. Você estava falando do seu filho. Sim, o meu filho, quando ele tinha 3 anos de idade, ele tinha umas habilidades assim que eu não achava normal. Por exemplo, ele pegava um caderno e ele pegava um livro com 3 anos de idade e ele passava tudo do livro para esse caderno. Ele reescrevia o livro. Ah, é? Com 3 anos. Ele não sabia escrever, nem assim, não sabia ler. Mas eu ficava imaginando como que ele consegue, letrinha de forma, tudo. Ele pegava e ficava horas sentado, passando tudo do livro para o caderno. E até as ilustrações ele fazia. E aí, depois que ele passava, ele recortava tudo aquilo que ele fez e montava um outro livro, a maneira dele. E eu achava ruim, porque eu falava, nossa, o Vinícius ele chama Vinícius, ele fica, não sei, reescrevendo esses livros, copiando esses livros, não sei o quê, e eu deveria ter guardado, porque eu não guardei. Esse dia eu procurei. Só que o Vinícius tem quantos anos, Carol? Ele tem 15 hoje. Quando ele tinha, então, 3 anos, faz 12 anos atrás, mais ou menos, né? Isso. Já não era, hoje, essa questão do autismo, hoje, é uma questão que está sendo hoje mais explicada, sim, né, tal. Há 12 anos atrás... Não era. Já era mais difícil. Já era bem mais difícil, contanto que eu fui a louca do rolê, quando eu percebi que ele era diferente. Mas como assim? Não, fui, porque o que acontece? Aí ele tinha umas coisas assim. Ele ia colocar uma bermuda, a bermuda não podia ser para baixo do joelho e nem acima do joelho, tinha que ser no meio do joelho. Era um transtorno, porque não existe uma roupa que vai servir desse jeito. Entendeu? Então ele tinha umas coisas assim, uns negócios bem que ele dava trabalho, assim, porque ele tinha essas... Aí foi quando eu descobri que ele era seletivo. Ele era assim, uma época ele comia só arroz. Só arroz. Uma época era só feijão. Uma época era só macarrão. Uma época era assim. E todo mundo ficava na minha cabeça. Esse menino não come, esse menino vai ficar doente. Mas eu falava, gente, e se desse comida misturada com molho, alguma coisa, ele vomitava. Não, e como é que faz, por exemplo, assim, é complicado, porque é complicado. E como é que você fazia para lidar com essa situação? Então, eu sofria muito e fazia ele sofrer, porque eu não entendia. Então, eu obrigava ele a colocar a bermuda que eu achava que dá. E outra coisa, ele usa uma roupa só. Tem essa ainda. Você pode reparar na igreja, agora você vai começar a observar. Ele usa a mesma roupa. É a organização do cérebro dele. Mas então, enfim. Aí eu sofria e fazia ele sofrer.
Porque eu não conseguia entender o que acontecia com ele. Eu falava, gente, o que acontece? Mas o menino super habilidoso, extremamente inteligente. Começou a tocar violino de ouvido, catou um violão lá, ele ganhou um arco, né? A filha dele chegava lá, sentava tinha orquestra, ele sentava e achava que ele tinha um espaço na orquestra. Ele não tinha, com 3 anos de idade. E aí ele ganhou um violão. Aí ele pegava esse violão, colocava aqui e ficava passando. E ele ganhou um arco. A filha do pastor viu que ele gostava e ganhou um arco. Aí ele colocava o violão, pegava o arco e ficava passando. Aí com 6 anos, o Tatinho falou assim, eu vou dar um violino pra esse menino pra ver se ele toca de verdade. E deu uma música. Ele tocou. Ouvindo a música, ele tocou o violino. Então, e aí o que aconteceu? Em 2015, eu fui participar de uma palestra com a Joane Bentes, tia Jo, e lá foi a primeira vez que eu ouvi falar do autismo. E ela pegou e falou, ela descreveu o meu filho. Aquele dia foi o dia que Deus abriu os meus olhos. Ela descreveu ele, Eu falei assim, nossa, ela só falta falar o nome dele, porque ele é tudo isso que ela está falando. Então, quando eu voltei para Lins, né? Eu procurei o pediatra dele. E aí eu falei para ele, olha, né? Eu falei para ele tudo, só que o que acontece? Aí o que acontece? Ele é o autista grau de suporte 1. Ele fala demais, ele ri demais, ele é engraçado, ele é sociável, ele participa de tudo, só que ele tem uns aspectos, que é isso que eu tô te falando, ele é seletivo. Então, entendeu? Só para me entender. São vários graus. São suporte. Suporte. É, né? Grau de suporte. Isso. É. E aí, ele é o... Porque você tá falando isso pra mim agora, eu não percebia isso. Ninguém percebe. Mas ele é o autista que mais sofre. É mesmo? É o que mais sofre. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Você espera um autista não verbal, um autista que não olha nos seus olhos, um autista que sai correndo e ele saía correndo na época, quando era pequeno, tudo bem, mas... Então, o que acontece? Ele não tem nada disso. Só que ele tem um grau de organização do cérebro, que se sair fora... Ele é assim, Jairo, se ele acorda 4h45, se ele acordar 4h50 da manhã, ele já está atrasado. Aí desorganiza todo o dia dele, o cérebro dele. É mesmo? E a gente teve que entrar nessa linha, de então, horário, de tudo. Para me entender assim, o autista, então, ele é muito criterioso. Extremamente. Qualquer coisa que saia fora daquela rotina dele, desorganiza o cérebro dele. Aí pode vir a ter uma crise. Entendeu? Então você não pode, por exemplo, desorganizar. O que seria uma crise? Então, a crise tem vários tipos de crise. Tem o autista que se bate, tem o autista que bate em alguém, ele grita, ele faz que nem chama de birra, né? Deita no chão, fica gritando, põe a mão na cabeça. Então, muitas vezes a gente encontra uma criança assim e acha que ela está sendo mal criada e ela não está sendo. Ela está simplesmente tendo uma crise. Por quê? Então, o que a gente tem que fazer? Evitar a crise. Então, você precisa conhecer muito bem a sua criança. Então, muitas das vezes a gente vê uma criança no shopping, o pai e a mãe não sabem, às vezes, que ele é autista, alguma coisa, ou tem um aspecto, porque às vezes a criança não é 100%, 80%, às vezes ela tem só e ali você vê, você fala, nossa, esse menino é mal criado, às vezes a criança apanha, entendeu? Porque o pai não tem esse conhecimento. Carol, na verdade, assim, Carol, eu vejo assim que, conversando com você, porque você lida com crianças na igreja. Eu acho que a igreja também tem um papel muito importante nessa... Extremamente importante. Eu sou a favor, assim, eu tenho muitos pastores, amigos que fazem isso. Tanto trabalho com casais, tanto trabalho com crianças, porque às vezes os pais deixam de ir para a igreja. Sim. Por causa de um filho, e porque Exatamente. Esse filho também, no culto, enquanto ele vai estar adorando, esse filho não tem alguém que entenda pouco para tratar isso. Aí ele deixa de ir para a igreja. Deixa de ir para a igreja. Aí as pessoas não têm a noção disso. Eu já, quando o Vinícius era pequeno, muitas das vezes eu deixei de ir da igreja e ia até em aniversários. É mesmo? Sim, deixei de ir, porque para não fazer, eu não sabia, né, antes, né, para não permitir que ele sofresse agressão, que ele sofresse, às vezes, né, chegar, esse moleque não vai brincar, não sei, por causa disso. Às vezes a igreja, olhares, é mal criado, não dá educação,
Você tá entendendo? E não é nada disso. Não é nada disso. E quando você descobriu isso? Então, aí foi quando eu fui nessa palestra que ela descreveu ele e falou assim, não, ele é autista. Eu cheguei pro médico dele, apresentei todo, né, o problema que eu achava que ele tinha, que não é um problema, isso não é um problema, né? E aí ele falou assim, olha... Carol, deixa eu cortar você. Eu gostaria que você falasse até para essa câmera aqui, porque tem pais, você disse uma palavra muito forte, Carol. Isso não é um problema. Não é um problema. Eu gostaria que você falasse para os pais justamente Sim. isso daí. Você falasse para os pais o seguinte, olha, o seu filho não é um problema. Não é um problema. Ele pode ter uma dificuldade em algumas partes. Mas uma coisa eu vou te falar. Hoje, eu falo pra você que a criança autista, ela... Eu não sei a palavra que eu vou usar, mas ela tem umas habilidades que ninguém tem. Sim, ela tem umas inteligências que ninguém tem. Então eu falo que elas são instruídas pelo próprio Deus. O Vinícius faz coisas, Jairo, que às vezes eu e o Ricardo fala como ele fez isso. Ele pega às vezes a televisão e ele faz coisas que a gente fala assim, como ele fez isso? Ele fala que não sabe, mas ele faz. E o Ricardo, entendeu? Qual foi a atitude do Ricardo? Então, no começo ele não aceitava, porque ele não entendia. Entendeu? Então, ele brigava muito com ele, chamava a atenção dele muito. Às vezes eu falo pra ele, eu comecei a falar, Ricardo, calma, espera, vamos fazer do jeito que ele tá falando. Porque é a organização do cérebro dele. Entendeu? Com ele a gente tem que ter horário, se a gente for viajar, tem que ter horário pra sair. O horário, é tudo no horário. Se alguma coisa sair fora daquilo ali, Diário do céu. Então a gente aprendeu a conviver com ele. Então, às vezes, eu chegava pro Ricardo, porque esse menino, eu falei, calma. E ele é totalmente diferente. Ele não gostava de carrinho, ele não gostava de super-heróis, ele não gostava. Então, até isso a gente precisa entender. Mas o menino que não gosta de bola, não sei o que. Não, ele não gostava. Mas não é porque ele, muitas das vezes, o olhar pra ele, nossa, o menino que não gosta de bola, não gosta de carrinho, não gosta de assistir futebol, não gosta de. O que é? Entendi. Você tá entendendo? E ele não era. Ele gostava de escrever um livro, passar um livro para um caderno para outro caderno. Ele gostava disso. É o que, na verdade, assim, o que dava prazer a ele. Era o que dava prazer a ele. Entendeu? Os desenhos dele, pegar um caderno de desenho e ficar fazendo os desenhos dele, e ele pintava, e aí ele refazia o desenho, e arrancava aquela folha, colava em cima de outra folha. Era o que ele gostava de fazer. Entendeu? Então a gente aprendeu a respeitar isso daí. A respeitar a habilidade dele. Agora, manda ele fazer um cartaz pra você ver. As letras. Da onde que tira? Não sei, a gente fala, meu Deus. Sabe? Então, são outras habilidades que o comum não tem. Então, e a gente olha... O que acontece? O pai, ele acaba fazendo a criança sofrer por ele não aceitar que o filho é diferente, que o pai percebe, Jairo. Que a criança é diferente. A gente tá com uma criança lá na igreja que eu tô ensaiando pra falar pra mãe. Por quê? Porque eu já rodeei. Mas as pessoas... Você acha que a mãe percebe já? Já percebe, mas não quer aceitar. Por quê? Porque eu comecei a investigar a família, né? Eu fui no avô, na tia, e eles falaram assim que já comentaram. E a mãe se afastou deles. Então, só que o que acontece? A criança começa a sofrer. Você chama o nome dela, ela não corresponde. Como assim? Você escreve e fala, Jairo, é como se eu estivesse falando com a parede. Como se o seu nome não fosse Jairo. Tá. Você não é o Jairo. Você aqui. Eu sou totalmente leigo, tá? Mas eu vi uma vez uma pessoa falando o seguinte, que o autista, ele tem um mundo dele às vezes, né? É o mundo dele. É o mundo dele, né? Dentro do nosso. Dentro dele. Eu vi até o Marcos Mion. O Marcos Mion que faz o Caldeirão. Sim, E ele falando o seguinte, que o filho dele, ele tem um mundo dele. Às vezes, uma vez ele queria dar um presente pro filho dele, e o filho dele, ele falou, o que você quer? O filho dele falou, uma escova de dente. Exatamente. Aí ele falou assim, mas, que ele tem condições, né? Mas exatamente. Ele falou, porque eu tô precisando de esses os presentes. É engraçado, né, cara? Eles são super objetivos. Eles são super objetivos. Não dá outra coisa. Não precisa de outra coisa. É aquilo ali. Acabou. O que você quer? Uma caixa de lápis de cor. O Vinícius, durante muito tempo, era R$200 em caneta. Meu Deus. R$200 em caneta. Caneta. É mesmo? Caneta.
gente ficava, mas como? Filho, você pode comprar um tênis, você pode comprar caneta. Só caneta. Foi durante uns 3 anos, só comprando caneta. Ô, Carol, agora era o presente dele. Aqui, Carol. Quando você soube, hoje você fala de forma muito clara, você entendeu e tudo. Mas, quando você soube, as pessoas, é complicado você dizer até pra família, é complicado pra você... Riem. Dão risada, não imagino, louco. Faz do piada negócio. E as pessoas às vezes pensam que é uma coisa simples. Faz piada, ainda, principalmente quando a criança é igual a ele. Nós esquecemos. Fala pra essa câmera aqui. Pros pais que têm filho autista, qual é o comportamento e entender que não é uma doença? E frisa bem isso, por favor. Não é uma doença. A criança autista, ela não é uma criança... Não é um problema. Ela é uma criança muito especial. Ela é muito especial. Ela é uma criança com habilidades assim que ninguém tem. Então o pai precisa entender, o pai precisa compreender qual é a necessidade que o filho tem. Por isso que nós chamamos o autismo de grau de suporte. Porque qual é o grau de suporte que o seu filho precisa? Então, quando você sabe disso, fica leve, fica fácil, porque você consegue entender qual é a necessidade dele. Entendeu? Então ele não é um problema. O problema é os pais que querem esconder, não querem falar, não usam o que precisa, que hoje a gente tem o colar, a gente tem o crachá, a gente tem tudo. Colar, entendeu? Isso pra quem não entende. Então, o colar, ele mostra que a criança tem um aspecto autista. Então, o colar dá a ela a liberdade de passar numa fila, porque eles não conseguem ficar. Né? Se tiver uma fila de 15 minutos, ele não consegue ficar. Entendeu? É difícil para ele. Por exemplo, o Vinícius, eu trabalhei isso nele. Ele precisa, mas ele fica irritado. Mas eu trabalhei isso nele. Porque hoje ele fica, mas às vezes ele, não, mãe, não dá. Dependendo do barulho, a quantidade de gente, ai, mãe, não dá, eu preciso sair daqui. Então, a gente entende isso. Então, ele não é um problema, ele só precisa ser entendido. Você precisa entender qual é a necessidade dele. Às vezes ele não quer entrar numa loja, eu já vi mãe arrastando o filho para entrar numa loja, a criança não quer. Por que que ela não quer? Por que às vezes não quer? Você entendeu? Entenda por que que ela não quer entrar. Entendi. Então não entra. Vai no momento sem ele. Entendi. Entendeu? Então a gente precisa entender isso aí fica leve, fica fácil, porque não é doente. Ele não é doente. Essa questão eu já aprendi alguma coisa pra mim. Eu tava andando com a Márcia um dia no shopping e eu vi umas roupas muito caras. E a Márcia queria que eu entrasse naquela loja. E eu falei, não vou entrar. Ela não entendeu que eu não queria entrar. Por que eu não queria entrar? Porque era muito cara. No meu caso é diferente, sabe, Carol? Mas só pra descontrair. Carol, o seguinte, Carol, ó, eu vou falar uma verdade pra você. Eu vejo, assim, algumas coisas que a gente está descobrindo com a vida, né? Antigamente não se falava em autismo. Não se falava. Antigamente não se falava em síndrome do pânico. Não se falava. Depressão, ansiedade. Eu conversando com uma psicóloga um dia desse, e ela falou o seguinte, falou, Jairinho, eu perguntei, a depressão que é o maior problema hoje? Ela falou que não. Falou que a ansiedade. A ansiedade. Ela falou que tem gente que chega no consultório dela às vezes com a mão pingando Sim. suor Sim. de ansiedade. É. E nós, infelizmente, nós tínhamos aquela coisa de tudo era demônio. Tudo era demônio. Né? E se você fosse há uns 20, 30 anos falasse sobre uma criança que tem essas dificuldades, não, tem que estar endemoniado, vamos orar para ver. E ainda tem gente que pensa assim hoje. Tem gente que pensa, vamos orar que Deus vai libertar, vamos orar que Deus vai curar. Mas é uma habilidade dada por Deus. Foi Deus que fez ele assim. Às vezes eu falo pro meu filho assim, às vezes ele mesmo brinca, fala assim, mãe, eu sou autista, né? Eu esqueço disso. Sabe, se ele mesmo já brinca com isso. Então, muitas das vezes, é que nem eu falo pra ele, assim, filho, Deus, ele fez você assim. Porque quando ele usou alguém pra dizer pra mim, vou eu colocar no seu ventre, né? É um presente meu. Sou eu que tô colocando e eu que vou cuidar. Então foi Deus que fez meu filho assim, do jeito que ele é. Então eu não vou tentar mudar ele, eu não vou. Então eu entendo que a primeira coisa mais importante pro pai e pra mãe numa situação dessa é o amor. É o amor. O amor e ser maior do que o julgamento dos outros.
Não se Porque preocupar com o que... Não se preocupa. Não, defende. É mais importante. E outra coisa, não fazer comparações. Não, eu acho que é importante. Tipo assim, o filho de fulano de tal, igual você disse, por exemplo, o menino tem que gostar de jogar bola, como todos os outros jogam bola, tem que jogar de arminha, como todo mundo brinca de arminha. Não, mas meu filho, eu amo ele e ele gosta de outras coisas totalmente diferentes. Ele gosta de brincar. Entendeu? E o seu filho gostava de caneta. Gostava de escrever, gostava de fazer isso. Eu acho que o primeira isso. coisa é entender, né? É entender, compreender, aceitar. Isso. Agora, Carol, voltando a falar das crianças da igreja, Carol. Nós falamos, por exemplo, sobre o convívio dos pais em casa, o relacionamento dos pais em casa. E levar o filho, botar o filho no caminho que se deve andar, não é só mandar ele para a igreja. Não. É você estar junto, você acompanhar o processo e tal. Você percebe nos cultos das crianças, por exemplo, que tem muitos pais, e principalmente muitos pais que não valoriza isso, né? E aí depois a gente tem mania de colocar cadeado no portão depois que alguém entra, ou botar uma fechadura na casa, depois que alguém entra e rouba tudo. Então, se você quer evitar problemas na sua casa, é importantíssimo que você trate na infância. Na infância. E você percebe que os pais às vezes ficam meio ausentes. Totalmente ausente. Eu não vou falar meio. É totalmente. Jairo, eu falo assim, é tão perceptível quando a criança chega, a gente sabe que aquela criança, ela é auxiliada em casa, ela é amada, ela é cuidada. É diferente. É totalmente diferente o comportamento daquela criança. Você consegue perceber que aquela criança, a família tem uma vida com Cristo dentro de casa. E aquela criança tem a vida com Cristo meia boca, e aquela criança não tem uma vida com Cristo dentro de casa. Mas o pai está de terno na igreja. Entendeu? A criança, muitas das vezes, ela é uma criança na frente do pai e outra criança dentro da sala. Entendeu? Ela já consegue. Então, eu falo assim que quando a criança ela consegue ter esse caráter duplo, já tá perigoso. Na frente da mãe e do pai, ela é perfeita. A gente tem uma criança que na frente da mãe e do pai, ela é perfeita. Ela sabe tudo da Bíblia. Ela é uma criança assim que você não dá para chegar pro pai e pra mãe e falar assim, olha, porque o seu filho... Não dá, porque o pai já imagina, meu filho não. Porque a conduta do filho na frente dos pais, mas dentro da sala, é um demônio. Eu vou falar assim para você poder entender. Não respeita, responde. Só, sabe, eu olho e falo, não é possível que eu amei uma criança, filho daquela pessoa. Então, dela, né? Não, geralmente é uma defesa, porque essa criança, no caso, ela é muito cobrada a ser aquilo que ela ainda não é. Então, tem isso também. A criança precisa ser criança, Jairo. A criança precisa ter o tempo dela, o jeito dela. Então, se ela é muito cobrada naquilo ali, ela precisa... Vocês tem que extrair dela. Não, porque você... Não, ele não tem que ser. Ele é criança, ele vai errar, ele vai cair, ele vai brincar, ele vai... É o jeito dele. Então, a gente tem que respeitar isso aí. Então, aquela criança, ela é cobrada. Então, dentro da sala, ela é livre. Ela é quem verdadeiramente ela é. Entendeu? Carol, infelizmente, a gente vê assim muitas pessoas preocupadas em mostrar uma aparência para os outros, né? E às vezes forçam os filhos a mostrar uma coisa que não são. Que não são. Então, isso é uma coisa que na minha casa eu sempre oro e eu oro muito sobre isso e falo que a minha casa seja vista do lado de fora o que realmente ela é dentro. E agora fazer uma pergunta para você. Nós somos da mesma igreja, eu e a Carol somos da mesma igreja aqui e fico muito feliz. O Vinícius toca violino do lado da Márcia e eu fico muito feliz de ver a minha família dentro da igreja, a família da Carol também dentro da igreja, né? E é bênção. E aí eu tava vendo um dia dentro da igreja, a Maria Clara já tá namorando. Ai, tá. Ai. Eu confesso pra você que essa palavra eu ainda não consigo falar. Eu não consigo falar, mas... Tá namorando. Engraçado, né? Tô falando isso por quê? Porque as crianças crescem. Crescem. E a gente precisa crescer junto. Se a gente não cresce junto com eles, a gente faz eles sofrerem. A gente impede que eles desenvolvam. Eu já trabalhei com criança, depois, se der tempo, eu conto testemunho pra você de uma criança que sobre isso, o pai impedindo a criança de crescer. Tratando como um bebê, criança pequena, e a criança com 7 anos de idade já. É mesmo? Exatamente. Eu tive eu falei, não é possível.
Você entendeu? Então, muitas das vezes, a gente precisa crescer junto com eles. A nossa mente precisa crescer junto. Porque senão você fica olhando ele como um pequeno, como um bebê, como não pode, não consegue, não é mais. Então, a gente acaba sofrendo, faz ele sofrer, então a gente tem que crescer junto. Então, isso é muito importante. Mas e se você deixar o tempo passa, você não vê os seus filhos crescerem. Sim, você não acompanha. No caso, eu tive uma experiência que eu não percebia. Eu passei a perceber depois que o meu irmão chegou pra mim e falou. Ele falou assim pra mim, eu percebo que a Maria Clara é muito sua amiga. Eu não tinha percebido isso, que era tão normal. Ele falou assim, ela tem prazer da sua companhia. Se a gente chamar ela pra fazer qualquer coisa, ela pergunta, você vai, mãe? Se você falar, eu não tô afim, ela fala, então eu acho que também não vou. Porque a sua companhia é importante pra ela. Legal. Aí, ele falou isso pra mim, aí eu comecei a perceber isso. Aí eu comecei a notar. Eu falei, gente, será que é? Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Porque, né? Isso é bom ou é ruim? Não, então, hoje eu acho que isso é bom. Porque o que acontece? Eu fui um bom exemplo. Ela quer estar comigo. Porque eu chego perto de mães que reclamam, o filho não está em casa, o filho não vê o filho com 15, 16 anos, sai de casa noitada, não sei o quê. Nunca aconteceu. Você entendeu? Porque ela sempre quer estar junto. Às vezes o Ricardo fala, Maria Clara, pelo amor de Deus, desgruda, deixa eu ficar com sua mãe um pouco. Deixa eu sair um pouco com a sua mãe. Porque, nossa, você está sempre colado, sempre junto. Carol, eu trouxe um rapaz, o Sandro, que ele é um ex-drogado. E ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, sobre essa questão dos pais, os filhos não tomam café junto, não querem sentar na mesa, não querem ter um diálogo, sabe? Então eu acho que é uma coisa que os pais precisam aprender a aprender. Jairo, eu tive uma experiência que eu fui me pregar numa igreja e Deus me deu uma mensagem sobre a mesa, né? A importância de se sentar à mesa, de estar, né? Eu vim de uma família que não tinha esse costume. E o Ricardo também não. Só que daí eu comecei a saber, conhecer, e daí não, é muito importante. Então, na minha casa, depois que eu casei, eu passei a sempre colocar a mesa e sentar todo mundo junto. E aí eu fui ministrar tudo e eu, né, falando sobre a importância de não precisa ter nada sofisticado. Não. Coloca uma toalha, coloca os pratos ali, todo mundo junto, sentado mesmo. É o momento que o filho se abre, conversa com o pai e com a mãe. E o menininho levantou o braço e falou assim, a minha mãe não coloca a mesa pra gente. A gente come no sofá. A minha mãe nunca colocou a mesa de café da manhã com pão com leite pra gente. A mãe ficou roxa de vergonha. E a criança não foi no meio da igreja, ele foi tão espontâneo, porque para ele foi importante ouvir aquilo. Entendeu? E ele foi tão espontâneo que ele acabou falando que a mãe não fazia. Eu falei, a partir de hoje eu tenho certeza que ela vai fazer. E você vai ter que se sentar à mesa, porque depois dessa você não vai sentar no sofá nunca mais. Mas é uma coisa que aos olhos de muitos é simples, mas para aquela criança foi uma coisa... Foi uma coisa importante para ela. Ela falou, nossa, eu preciso sentar na mesa. Eu não sento à mesa. A minha família, cada um para um canto. Então isso é ruim. Carol, a Carol tá lá, já o que você vai perguntar? Como é que vai ser? E a Carol fala dessa, gente. Eu falo muito, tem que me parar. Eu amo falar. Não, mas foi um papo muito legal, Carol. Passa rápido. Passa rápido, é uma conversa muito importante. Passa rápido, assim como os nossos filhos crescem rápido. Crescem rápido. Então tem que aproveitar super rápido. Muito essa fase. Muito mesmo. Aproveitar e cuidar, estar junto, estar perto. Né? Jair, eu falo que a casa você limpa depois, a roupa você lava depois, ela vai estar ali todos os dias. Entendeu? A companhia do seu filho não vai estar. Entendeu? Então cria hábitos. Na minha casa a gente cria hábitos. Toda sexta-feira a gente faz cinema em casa. Então a gente tem a pipoca, tem o chocolate, tem o refrigerante, como se fosse no cinema. E cada sexta um escolhe o filme. E outra coisa entendeu? Que é importante. São hábitos. E outra coisa que é importante, por exemplo, a Maria Clara tem quantos anos? 18. E o Vinícius está com? 15. O Carol, eu vejo crianças com 15, 14, 13 anos que já não querem estar em casa mais. Não quer estar em casa mais. Então é legal mais. A gente poder, entendeu? Graças a Deus, assim, a gente ter o prazer de ver que nossos filhos querem estar junto com a gente. Querem estar junto com a gente. Quer estar dentro de participar. Casa, quer sentar, quer assistir um filme junto. Um filme junto, ou cozinhar junto. Então é importante. Entendeu? Almoçar junto, estar junto. Acho que é importante isso. A gente corre muito atrás de muitas coisas. E quando vai ver lá na frente, fala assim, caramba, por que eu não tive um tempo mais com a minha família? Exatamente. Então isso são coisas importantes. Carol, assim, acabou.
Foi muito rápido, Carol. Se deixar, falar de criança, falar de família, eu vou embora. É muito Lembrando bom. a você que quiser convidar a irmã Carol, a tia Carol, eu recomendo demais, tá? Demais. Sei que você tem um amor muito grande pelo que faz, Carol. Muito mesmo. E tem muita experiência. Aqui não deu pra falar tudo. Não dá. Mas tem muita história, tem muita experiência. Então vou colocar o telefone da Carol aqui. Entre em contato com a tia Carol. Ela vai ser uma bênção na sua igreja, vai abençoar muito o seu ministério, a sua igreja, sua família. Eu tenho muitos pastores que estão assistindo esses podcasts, sabe? Eu viajo hoje o Brasil, sabe, Carol? Sim. E tenho amigos pelo Brasil hoje. E eu fico muito feliz de amigos que abençoaram muito a minha casa e amigos que têm uma preocupação muito grande com essa questão de crianças, questão da família, tá? Por isso, quando você falou da igreja da cidade, eu conheço a igreja da cidade de São Nossa, é um sonho. E como outras igrejas também, que tem aquela pegada ali de valorização à família. Então você, pastor, que investe na criança, leva a tia Carol, recomendo, ela vai com o maior prazer, vê na agenda dela, que ela tem uma agenda apertada, mas você vê aí na agenda dela e vai ser o maior prazer. Carol, nós temos uma mania aqui no nosso podcast, sempre no final, o nome do podcast é Pode em Casa. Pode em Casa. Aí eu vou perguntar pra você, por exemplo, eu acredito que pode em casa amor, em casa pode ter alegria, felicidade, e pra você, Carol, o que pode em casa? A união. A união, né? Olha, eu falo que... Posso só falar, só pra terminar? Com certeza, Carol. Eu acho que, como você falou, que a família, o casal, ele é feito de duas pessoas totalmente diferentes, né, que se unem. Duas pessoas imperfeitas, né? E eu falo que na minha casa, a amizade do casal. Amizade. Pode, em casa. Falar tudo. Conversar. Olha, na minha casa a gente tem muito isso. Olha, você falou tal coisa, eu não gostei. Tá bom? Então, da próxima vez, melhora. Ai, tá bom. É interessante. Entendeu? Então, eu acho que a amizade, eu acho que eu falo que meu marido é meu melhor amigo, eu não tenho outro. Sabe o que a gente vê assim muitas vezes? Às vezes a gente vê assim muita religiosidade. Isso! Que é engessado, exatamente. É aquele. Não é assim. Não é assim. Não dá pra ser assim, porque daí o casamento, ele é o que você falou, se torna irmãos. E principalmente entre os filhos também, né? Entre os filhos. Mas na verdade a casa. A casa. Por exemplo, o meu celular, Carol, eu tenho uma senha que se eu perder meu celular, ninguém entra. Sim. Mas a minha esposa sabe entrar no meu celular. Eu sou muito aberto com os meus filhos dentro de casa, da nossa situação. Eu ouvi uma pessoa perguntar assim, mas como é que faz para cuidar de filhos sendo pobre? Eu falei, é só mostrar para ele que você é pobre. Exatamente. Não adianta querer mostrar Exatamente, pra ele. Não tem essa. Exatamente, é isso, né? Aí, Jairo. Não adianta querer mostrar para ele que você é rico. Não. Mostrar que você é pobre. E ele vai aprender a viver. E a gente conseguiu viver. Essa geração de hoje, cara, eu costumo dizer que o que mudou muito essa geração, sabe quando foi? Foi quando o mertiolate parou de arder. Exatamente. Exatamente, é isso. Carol, pode então amizade. Amizade. Pode respeito. Respeito, pode alegria. Você pode orar, Carol, por esse final agora, por todas as crianças, por todos os pais e principalmente para os pais que enfrentam essa dificuldade dentro de casa sobre filhos autistas. Você pode orar? Vamos orar. Sim, então? Vamos orar. Pode orar, Carol. Querido Deus e eterno Pai, neste momento que nos colocamos na Tua presença, eu te agradeço por essa gloriosa oportunidade, essa porta que o Senhor abriu, ó Deus, que nós podemos falar sobre esse assunto, que muitas das vezes, ó Deus, ele é muito bloqueado. Pai querido santo, que nesta noite o Senhor venha abrir as mentes, os corações, que o Senhor venha tirar todo o espírito da ignorância, Senhor, que eles venham entender e compreender que isso não é um problema. Filhos são bênçãos, eles são gerados pelo próprio Deus, ó Pai, e que eles venham entender o suporte e a necessidade de cada uma dessas crianças. Deus, eu peço também pelos pastores, que eles venham também procurar entender, saber e compreender o que é o autismo. Hoje nós temos, Senhor, uma geração de crianças que nasceram com esse aspecto. E o Senhor possa, ó Deus, trazer o entendimento, a sabedoria, ó Pai. Que a cada dia nós possamos, ó Deus,
conhecer, compreender, trabalhar, para que nós possamos ajudar, ó Pai, que eles não são problema, eles são bênçãos na casa do Senhor, eles têm habilidades, inteligência, sabedoria, Senhor, como ninguém tem, e que nós possamos a cada dia, ó Deus, nos colocar em posição para poder ajudar cada uma delas. Amém. Amém. Então, infelizmente, foi. O tempo foi. Mas eu quero agradecer muito, Carol. Eu que agradeço, aqui, tá? agradeço mesmo. E quero já deixar um convite já para um outro programa, você poder estar aqui com a gente, falando, e até a experiência que você falou que ia contar, mas o tempo sim, que não deu tempo. Testemunho e tudo, mas eu gostaria que você voltasse aqui. Se você quer que a Carol volte, a tia Carol volte, e eu vou fazer até um desafio. Na próxima vez que você vir, eu gostaria que você trouxesse uma daquelas, não é uma fantasia, né? Como é que eu posso dizer assim? Não sei dizer, né? Não é uma fantasia, mas é um auxílio, porque a criança ela é visual. Isso. Né? Então aquilo chama a atenção dela. Então eu tenho muitos, Jairo. Tem muitos? Nossa. E você faz toda uma encenação, né? Toda uma encenação. Tudo pra ganhar o coraçãozinho dela, a atenção dela, né? Pastor é top das galáxias. Você tem que levar na sua igreja aí a tia Carol, e ela vai levar todo esse apetrecho aí, vai ser bênção para sua vida, em nome de Jesus. Lembrando, construirmaisbarato.com.br. Entra na plataforma, indica para alguém, fala, ó, você é pedreiro? Se cadastra na plataforma, é de graça. E aí as pessoas vão poder achar os melhores profissionais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like aí, curte aí, que vai ser bênção, e manda esse vídeo para outras pessoas, principalmente para pais que talvez tenham um filho com uma dificuldade, ou talvez com esse aspecto. Deus abençoe a sua vida. Amém, Carol? Amém. Deus abençoe. Na paz. Amém. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Diga assim, ó.